Boa tarde, turminha. Hoje, terça-feira, 11/5/2021. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, na graça de Deus, para dar início à nossa aula. Hoje, nossa disciplina é Ciências e nós vamos estudar aqui, no livrinho de vocês, interdisciplinar do 5º ano. Nós vamos falar sobre invenções e matérias do dia a dia. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 238. Vocês sabiam que as nossas roupas, nossos alimentos, calçados, acessórios, eletroeletrônicos, utensílios domésticos, enfim, tudo que nos rodeia tem origem na natureza? Vocês sabiam disso? Na aula de hoje, nós vamos compreender como que o homem explora esses recursos naturais, obtendo matéria-prima necessária para produzir os mais diversos objetos, mercadorias. E também eu vou estar passando para vocês um vídeo como forma de conscientização a respeito do consumismo, da falta de conscientização ambiental agravada pelo aumento significativo do consumo excessivo, do consumismo, e o que ele tem provocado, com muitas alterações irreversíveis para o nosso meio ambiente. E esse vídeo é para levar vocês a refletir um pouquinho a respeito da coleta seletiva, do que cada um pode fazer para fazer a diferença para o nosso meio ambiente, para o mundo em que a gente vive, para o nosso planeta Terra. Então, vocês são convidados agora a abrir o livro e vamos dar continuidade à nossa aula. Olá! Hoje iremos analisar alguns objetos do dia a dia e materiais de que são feitos. Vamos lá? Você já notou que ao nosso redor existem muitos objetos feitos de diferentes materiais? E que o mesmo material pode ser usado para a fabricação de diferentes objetos? Olhem só! Aqui encontramos diferentes objetos feitos de madeira. A colher de pau, a mesa e o banco. Diferentes objetos feitos de plástico, o balde, a garrafa d'água, embalagens de shampoo e potes para guardar alimentos. Objetos feitos de vidro, como a jarra, o copo, a travessa. Objetos feitos de metal, como o alumínio, o ferro ou aço, como o garfo, a faca, a panela, a forma que a mamãe usa para fazer bolo. Objetos feitos de tecido, como pano de prato, peças de roupas, toalhas. Esses tecidos podem ser de algodão e de outros materiais, como lã, seda. Normalmente você encontra na etiqueta essa informação sobre o tipo de tecido. Dentre esses objetos, quais poderiam ser feitos de materiais diferentes? O banco poderia ser de plástico ou metal. A mesa poderia ser de vidro, de plástico ou metal. A colher poderia ser de metal ou de plástico, como estas. O copo poderia ser de plástico, como esse. Existem também objetos que podem ser feitos com mais de um material. Por exemplo, a faca tem o metal e pode ter um cabo de plástico ou madeira. Nesse caso, tem de plástico. A tesoura também tem o metal e o plástico. Essa tampa da panela tem o vidro, aonde seguramos é de plástico, e também tem o metal ao seu redor. Esses foram apenas exemplos de materiais.
Além desses, existem muitos outros como papel, borracha, barro, etc. Vocês viram aí na apresentação do vídeo, é uma diversidade enorme de objetos, de materiais utilizados no nosso dia a dia, que são construídos a partir das matérias, de mais diversas matérias-primas, né? E aqui o texto do nosso livro fala: pare um instante e observe ao seu redor. Quantas invenções você encontra? Vamos dar uma observada no ambiente, na casa de vocês, e ver quantas invenções não existem, né? Desde o fogão, do prato que você utiliza para colocar o seu alimento, a garrafa de café, nas suas roupas, o material do seu guarda-roupa, TV e vários outros utensílios, né? Nós, seres humanos, somos inventivos. O papel em que você escreve, a tinta e a impressora, as palavras e a representação delas pela escrita, tudo isso são invenções. E o que motiva as pessoas a inventar? A resposta talvez seja a necessidade. Necessidade de abrigo, de saúde, de comida, de comunicação e dentre muitas outras. Em sua casa e na escola, há muitos materiais que foram inventados e aperfeiçoados para entender as diferentes necessidades, como o concreto, o plástico da garrafa PET e do copo, né, o copinho descartável e o porcelanato nos pisos. Alguns materiais são mais resistentes ao impacto. Por exemplo, os pisos de porcelanato, eles têm uma maior tenacidade, ou seja, eles têm uma maior resistência do que os pisos de cerâmicas. Outros materiais são mais flexíveis, como por exemplo uma vara de bambu, o canudo que você utiliza para tomar o refrigerante, se você dobrar ele, né, e soltar, ele vai voltar ao que era antes. Então ele é uma forma de material flexível. Mesmo após ser levemente curvado, né, o canudinho ou o bambu, eles voltam ao seu formato original. Então, há materiais que não conduzem muito bem nem o calor e nem a eletricidade. Eles são considerados isolantes. Um exemplo de isolante é a tampa da panela de vocês, a nossa, né? A azeia da nossa própria panela, porque muitas têm, ela é feita de metal, de aço ou de alumínio, mas aonde a gente pega a panela, elas são feitas de plástico, elas são isolantes para você não tocar na panela quente e queimar as mãos. Então, elas são consideradas, né, isolantes. Por exemplo, também o isopor, as borrachas, a madeira. É interessante pensar que nossas necessidades e o desejo de inventar parecem nunca ter fim. Por exemplo, se a tinta a óleo que inventamos mancha a nossa roupa, logo nós pensamos em quê? Pensamos em inventar outra que se misture com água e seja facilmente removida. A tinta guache é assim. E usando a criatividade, podemos ainda combinar diferentes materiais. Uma panela, por exemplo, como eu já expliquei, tem materiais bons condutores de calor, como alumínio, né, na parte usada para cozinhar, e materiais isolantes, como plástico.